Depois, no segundo momento, ele também nos deu moral quando anunciou aqui em primeira mão a estadualização do hospital, cumpriu a palavra, honrou com a gente aqui na Lance de Público, quando prometeu que não mudaria o nome do hospital, doutor César, né? E depois também conversou com a gente aí no bom momento de eleição. Aí eu tive um prazer de comer com ele quase uma galinha caipira, que foi um finalzinho de uma conversa boa que nós tivemos com o prefeito Gustavo Marques no dia que ele esteve aqui e o secretário de Saúde, Breno Miranda, né? Ele conseguiu promover o Pedrinho, que era da Lagoa, para Pedrinho de Formosa. Rapaz, esse rapaz tá com muito crédito com o povo de Formosa. Ismael Alexandrino, deputado eleito, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Fábio, grande prazer falar contigo. Bom dia também ao Divino, o professor Maurício, todos os ouvintes da Rádio Lance FM, de toda a rede Lance FM. Um prazer falar com o povo de Formosa também, viu? Que maravilha. Professor Maurício Figueiredo já tem a primeira pergunta para o senhor aqui. Vai lá, Figueiredo. Seja bem-vindo mais uma vez aqui à Rádio Lance. Agora, deputado federal Ismael Alexandrino. O senhor saiu, né, da saúde pegou a saúde num momento difícil, né, de pandemia e tudo. Como foi os momentos mais difíceis da pandemia e qual legado ela deixou para o senhor administrativamente? Professor Maurício, o início de 2020 foi muito difícil para a gente, muito desafiador, né, porque nós tínhamos uma rede ainda pequena, né, de cuidados de alto risco, como, por exemplo, a de unidade de terapia intensiva, e nós sabíamos que quando a pandemia chegasse no Brasil, tal qual já tinha mostrado na China, nós teríamos um número de internados muito grande. Então, nós fizemos com que tivéssemos um avanço muito grande, né, de leitos de unidade de terapia intensiva, né, e isso praticamente quase quadriplicou esses leitos, né. Então, 2020 realmente eu acho que foi o ano mais desafiador, apesar de que o início de 2021 também teve um número de casos, mas aí nós já tínhamos uma rede muito ampliada, né. E nós nos propusemos, junto ao governador Ronaldo Caiado, aquilo que nós iniciássemos, aquilo permaneceria, né, como legado, para deixar como estrutura, diferente de outros estados que fizeram estruturas transitórias, às vezes compraram coisa no privado e depois tiveram que finalizar e tudo mais. Nós somos fiéis ao plano de governo, de forma que aqueles hospitais que inicialmente serviram como HCamp, todos eles permanecem. O HCamp Goiânia, por exemplo, se transformou no Hospital Estadual da Criança e do Adolescente. O Hospital de Formosa, que nos ajudou durante a pandemia com unidade de terapia intensiva, de cuidados intensivos, hoje é um hospital geral, né, atendendo a região, e está em ampliação e reforma. Vai ser o maior hospital da região, com 240 leitos de UTI. Né? Quem passar na porta vai ver que está de vento em popa a ampliação dele. O hospital lá de São Luís de Montes Belos, né, foi estadualizado, hoje tem UTI, ficou também. O hospital lá em Uruaçu, no Centro-Norte, um hospital muito grande, né, novinho, nos ajudou muito durante a pandemia. Hoje é um hospital geral, é maternidade, inclusive com especialidade de oncologia. Né? Na cidade de Tumbiara não existia nenhuma unidade estadual, hoje existe o Hospital São Marcos, né, com praticamente 200 leitos, também com unidade de terapia intensiva. Então, foram 7 hospitais a mais, né, que nós tivemos a oportunidade de inserir na rede, e as 6 policlínicas. São 13 unidades a mais, mesmo com a pandemia no meio. Pois bem, 7h40, nós estamos na Rede Lance, em todas as nossas emissoras, no YouTube, no Facebook e no Instagram, entrevistando nesse exato momento o deputado federal eleito Ismael Alexandrino Divino Ramos. E a sua pergunta? Muito bom dia, deputado. É um prazer estar falando com o senhor agora como deputado eleito, né? O senhor tem um título de cidadão formosense, eu estava olhando aqui nas redes aqui. Formosa não foi agraciado com a eleição de nenhum deputado federal com raízes aqui na cidade e nem estadual. O povo de Formosa pode esperar do deputado Ismael Alexandrino um representante realmente aqui da cidade, levando em consideração a votação que o senhor teve? Sem dúvida alguma. A cidade de Formosa, eu não tive o privilégio de nascer,
né, em Formosa, mas eu fui agraciado com o título de cidadão formosense, de forma que hoje eu sou um cidadão formosense, e por conhecer muito bem a região, morei 10 anos, né, aí próximo, eu adotei essa cidade, adotei essa região. Durante a minha gestão como secretário, nós investimos muito pesado na saúde aí, com a estadualização do hospital, com a policlínica, e o cidadão de Formosa, ele pode contar comigo que eu vou fazer questão de honrar os 1.440 votos que eu tive aí na cidade de Formosa, não só para as 1.440 pessoas que depositarem minha confiança, mas para todo cidadão formosense, né, podem contar com o meu apoio como um legítimo representante, né, da cidade, e quando precisarem bater na porta do gabinete na Câmara Federal, serão muito bem-vindos. Pois bem, 7h42, nós estamos aqui, o Pedrinho está lá nos ouvindo e o secretário Breno Miranda, e eles estão falando aqui, o deputado eleito, que agora não é mais Pedrinho do município, não, que era Pedrinho da Lagoa, agora é Pedrinho Alexandrino. Como assim? Me explica. Não, eu aproveito para mandar um abraço, Fábio, para o secretário Breno, para sua esposa Lígia, né, para o prefeito também, Gustavo Marques, para o Pedrinho. Foi muita gente que nos ajudou, né, durante a campanha, desenvolvemos aí, né, uma amizade, uma afinidade, e eu acho que a campanha ela tem muitos desafios, mas o que ela traz de bom são essas pessoas que a gente agrega ao longo do caminho, né, que fica como amizade, né, posteriormente, e a gente sabe que pode contar, e eles também podem contar conosco, né, então manda um abraço para essa turma boa aí, e todo mundo. Pois bem, 7h43, Maurício Marques Figueiredo, e a sua pergunta? Deputado, outra experiência muito positiva da sua parte como executivo, além como deputado, como secretário de saúde, passou pela pandemia, foi a questão do IPASGO, né? Que o senhor também assumiu lá o IPASGO e também deu uma arrumada no executivo, assim, o senhor provou bastante. Agora o desafio é no legislativo. Como é que o senhor leva toda essa experiência agora para o legislativo? É verdade. Eu acho que essa experiência ela vai agregar muito, porque como executivo a gente sofre na pele as limitações que as leis que foram criadas por muitas vezes pessoas que não têm a experiência do executivo fazem essas leis e criam uma burocracia enorme, né, para a gente poder lidar com elas depois. Eu acho que o caminho inverso é um caminho muito interessante, dá muita lucidez para a gente quando chegar no legislativo e falar, ó, essa lei aqui ela atrapalhava demais a execução do serviço, essa lei aqui ela criava só burocracia. E, sobretudo na saúde, que é a principal pauta, eu tenho duas grandes preocupações. Uma é acesso ao serviço da população, independente se é acesso público, privado ou filantrópico. Tal qual o senhor citou mesmo o IPASGO, a primeira atitude que eu tomei quando eu assumi a presidência do IPASGO, acumulando a secretaria, foi tirar aquela questão da limitação das cotas. Foi minha primeira atitude de gestão, ou seja, limitação de acesso, né? E eu acho que isso aí, essa visão de diminuir a burocracia vai ajudar muito e agregar muito. Claro que o entendimento da saúde ele é mais imediato, ele é mais próximo de mim, mas para as outras áreas também, né? A cidade de Formosa, eu percebo que é uma cidade que está num crescimento exponencial, né? A região ela está com terras agricultáveis, a gente chegando em Formosa, são quilômetros e quilômetros de lavoura. Eu tenho certeza que muitos ali, às vezes, têm, né, vontade de pegar um financiamento, alguma coisa para investir num galpão, ou alguma cerealista para processar os grãos, e às vezes esbarram na burocracia. Então, isso também é algo que a gente precisa avançar. O Brasil é um país extremamente burocrático. Deputado Ismael Alexandrino, 7h46, ao assumir no 1º de fevereiro, independente do governo que o esteja, porque nós estamos numa polarização muito grande, mas a gente já tem um gargalo aqui para apresentar para o senhor, já precisou ir pensando nesse dia 13 de outubro, que é a obra da 020. Né? Precisa de dar continuidade, os viadutos estão aqui pela metade do governo federal. A gente agora tem informação, infelizmente, pela mídia, que lá na Codevasf foram 1 bilhão de desvio dessas licitações de empresas empreiteiras como essa que está tocando aqui. E em nome do povo de Formosa, que está ansioso, porque é o progresso que virá, né, a gente gostaria
que os senhores demais deputados federais já olhassem, porque eu sei que vocês estão numa transição aí já no mês agora de outubro e novembro, porque a LOA precisa ser colocada para o ano que vem, que o senhor, junto com a sua assessoria, já que nos ajudasse aqui. Esse é o nosso primeiro grande desafio. Sem dúvida alguma, pode contar com o meu compromisso em relação a isso, para a gente estar cobrando do Executivo Federal, como você mesmo disse, independente de quem for eleito, para que essa obra aí, eu não vou falar nem saia do papel, não, porque ela já está acontecendo, só que ela está morosa, e ela entra agora num período de chuva, vai ficar mais morosa ainda, mas fevereiro provavelmente não vai ter chuva não, então a gente vai apertar muito o governo federal para que isso aí saia e realmente entregue, melhore a logística e o escoamento da cidade. Tá bom. Chegou após a entrevista o nosso comentarista Alexandre Borges, ele tem uma pergunta também para o senhor. Bom dia, Grupo Lance, bom dia Ismael Alexandrino, agora deputado federal, parabéns aí pela conquista. Eu gostaria de saber do senhor, nós estamos aí com algumas reformas a serem colocadas na mesa de vez. E uma reforma que é muito importante é a reforma tributária. Eu gostaria até de fazer um pedido para o senhor, que eu estou fazendo esse pedido aqui. Vamos tirar o imposto da comida do pobre. Nós precisamos fazer essa reforma e tirar o imposto do consumo. Como é que o senhor vê essas duas reformas que estão aí na mesa, que o senhor deve votar ela o ano que vem? Tanto a reforma tributária quanto a reforma administrativa. O senhor é a favor de tirar o imposto do consumo, o imposto das costas do pobre? Muito bom dia, Alexandre. Eu pensei que era até o Henrique do Henrique Juliano que tinha chegado na bancada quando eu vi de longe. Brincadeira. Alexandre, sem dúvida alguma, uma palavra que me move, que eu aprendi ela na saúde, mas que eu entendo que ela precisa ser levada para as demais áreas, é uma palavra chamada equidade. Não é igualdade, é equidade. Equidade é tratar os desiguais na medida da sua desigualdade. Não dá para ser a mesma porcentagem, que a pessoa menos favorecida financeiramente paga, comparando com as pessoas mais abastadas. Então, a gente precisa, sim, rever essa questão tributária, para que tenha equidade nessa contribuição. Obviamente que a gente precisa pensar na sustentabilidade, sim, mas as pessoas que têm baixa renda, elas não podem pagar o mesmo tanto de imposto que as pessoas mais abastadas. E isso não é um discurso da boca para fora, não. Essa questão da equidade, ela precisa existir, para que tenhamos a possibilidade dessas pessoas terem acesso ao básico. Tem uma reportagem que saiu mais ou menos há uns 45 dias na capa do Popular, que me impressionou muito, que falava que 840 mil famílias, 1.000 pessoas, tinham uma ou nenhuma refeição diária. Daí você percebe o tamanho do nosso desafio. Se nós temos quase 1 milhão de pessoas num estado rico como nós temos, no estado de Goiás, produtor de grãos, produtor de carne, e tem quase 1 milhão de pessoas passando fome, alguma coisa está errada. E eu acho que essa alguma coisa passa, sim, pela reforma tributária, e em maior ou menor medida também passa pela reforma administrativa. Infelizmente, a reforma tributária não foi possível ser votada, mas eu acredito que será papel da próxima composição do Congresso Nacional aprová-la, e impactar positivamente a vida do cidadão. 7h50, nós estamos entrevistando o deputado eleito Ismael Alexandrino, deputado federal, para você ver da importância que se tem aqui para o estado de Goiás e para a nossa região de Formosa. São somente 17 deputados eleitos que representam aqui o estado de Goiás e o Ismael Alexandrino está entre um deles. Nós estamos recebendo aqui, o Divino vai fazer a sua pergunta, mas nós estamos recebendo aqui um bom dia especial da diretora Ana Brito, que esteve com a gente na semana passada, é a diretora do Hospital Regional de Formosa, inclusive mandou uma maquete para a gente, como que vai ficar o aporte dos 122 milhões de reais do governo de Goiás, que foram capitaneados, inclusive na entrevista que ela nos concedeu, pelo senhor enquanto secretário. Ela lhe faz um cumprimento, dizendo que estão todos lá no Hospital Regional lhe ouvindo e, claro, delirando, em êxtase, entusiastas com a sua eleição, onde essas OS também garraram porque sabem do seu serviço prestado. Viu, senhor deputado? Obrigado, Fábio. Um abraço para a doutora Ana Brito e toda a equipe do hospital, que hoje é um hospital regional, lá está de vento em popa as obras. O governador Ronaldo Caiado, eu lembro exatamente no dia que ele esteve
né, lançando a pedra fundamental daquela obra, ele dizia: aqui o dinheiro já está depositado, está em caixa, então toca a obra e acelera para que a gente consiga entregar isso o mais rápido possível. Já pensou um hospital desse aí, com UTI cardiológica, Fábio? Não ter que correr ou para Goiânia, ou para Brasília, ou mesmo para o privado. Então dá uma segurança muito grande. Hospital Geral e Maternidade, com UTI geral, com UTI neonatal, com UTI cardiológico. Formosa tem 120 mil habitantes. Passou da hora dessa assumir o protagonismo da região aí do entorno, não só do entorno norte, mas do norte e nordeste. Formosa é uma cidade que precisa de um olhar diferenciado. Então, um abraço para todo mundo aí, também lá da Policlínica, também, do hospital, né, das unidades básicas de saúde, do nosso glorioso SAMU, né, que tanto nos ajuda, enfim, todo mundo da saúde que ajudou bastante durante a nossa reeleição. Pois bem, eleição. Divino Ramos. Ismael, o cidadão goiano bateu o martelo nas eleições majoritárias para governo do estado, né, mas para a presidência da República levou, né, o Jair Bolsonaro e o Lula para segundo turno, né? O senhor se tornou uma grande referência política do estado agora. Como que está a situação das campanhas aí? Como o senhor tem se postado diante dessa nova campanha que começa no segundo turno? Olha, durante o primeiro turno, do ponto de vista nacional, meu partido se posicionou neutro e eu estava na base do governador Ronaldo Caiado, continuo na base, vou ajudá-lo naquilo que for possível, né, dentro do legislativo. Né, eu sou deputado hoje porque eu fui secretário. E eu fui secretário porque o governador Ronaldo Caiado me deu a oportunidade, me convidou. Então, ele certamente poderá contar comigo naquilo que o legislativo for necessário no legislativo. Em relação ao segundo turno, o governador já declarou apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Eu acompanhei o governador, né, lá em Brasília, na reunião que teve, né, mas eu acredito que uma nova eleição do presidente Jair Bolsonaro, ela traz estabilidade para o país, né, mais ainda do que está. Eu acho que para o executivo, 4 anos acaba sendo pouco, né, os 2 primeiros anos você fica ali arrumando a casa, os 2 anos consecutivos você começa a fazer. Só que nós tivemos a pandemia no meio, foi muito difícil. Mesmo assim, nós conseguimos um desenvolvimento econômico. Mas, independente do presidente que estiver lá, eu sempre fui do diálogo, né? Não vou ficar gastando energia com polarizações. O que for bom para Goiás e for bom para o Brasil, eu vou dialogar. E aqui no âmbito estadual, ajudar o governador Ronaldo Caiado e o vice-governador Daniel Vilela e toda a nossa bancada. Pois bem, nós temos uma celebridade aqui na nossa transmissão agora, que é a Carol Marques. Bom dia, Rádio Lante, ouvintes e deputado Ismael. Contamos com seu apoio e olhar por Formosa, diz Carol Marques para o senhor nesse exato momento, deputado. Um grande abraço para a Carol, que disputou também o leito, né? Saiu grandiosa, né, dessa disputa, teve inúmeros votos, né? Eu parabenizo ela, certamente ela se firmou com o capital político eleitoral que ela adquiriu nessa eleição, com a liderança, como uma liderança política incontestável na cidade, né? Parabéns, Carol, conte comigo naquilo que você achar que eu sou importante e necessário, né? O nosso gabinete será um gabinete de portas abertas para que o povo tenha acesso, que as lideranças políticas locais tenham acesso e que seja realmente um ponto de referência em Brasília para o nosso povo goiano. Pois bem, Alexandre Borges, 755, a sua pergunta. Ismael, a gente sabe que o ano que vem aí também tem a parte do orçamento. O que a região do Nordeste Goiana aqui, o senhor já tem em mente algo que o senhor possa passar, projetos já mais organizados em termos até mesmo de valores? Por exemplo, os deputados do ano passado tiveram média de 150 milhões, né? Uns até muito mais, aí chegaram a 300 milhões com o tal do orçamento, entre aspas, secreto, né? Então a liderança de bancada teve muitos valores a ser repassado. Tem algo do Nordeste goiano que o senhor já vê que possa estar repassando um dinheiro para um projeto aí, volumoso e grande como a nossa região? Olha, certamente boa parte, né, do nosso direcionamento, do meu particularmente, será em prol da saúde. Nós temos no Sistema Único de Saúde 3 esferas, municipal, estadual e federal. E a municipal ela é responsável pela atenção básica, que são as unidades básicas de saúde, as UPAs e os CAIs, né, no caso da capital.
E isso precisa funcionar bem. Então, aquilo que nós pudermos direcionar, sobretudo para reforma e também custeio dessas unidades, assim o faremos. Uma crítica que eu fiz antes da eleição e durante a eleição, e continuo fazendo em relação ao orçamento da saúde, do Ministério da Saúde, é que esse ano, quase um terço dele, ele é flutuante. Esse flutuante, ele não está na mão do Executivo, ele está na mão do Legislativo, né, para aportar as suas emendas, e muitas vezes descolada de uma programação, sem uma discussão com o gestor da saúde local ou o gestor da saúde estadual. Então, esse orçamento flutuante, entre aspas, ele precisa diminuir. Eu sei que tem a importância política das emendas, né, o deputado, ele representa a região, então espera-se dele que ele aporte esses recursos, mas quando você tem uma parte muito grande que é flutuante, alguns chamam de secreto, e, enfim, tem vários nomes aí, ele fica difícil planejar. E nós precisamos levar o planejamento público mais a sério. Não pode ser só com a finalidade eleitoreira. Nós precisamos, de fato, o que a região precisa, igual a BR-020 aí que o Fábio citou, ela é fundamental para o escoamento. E nós percebemos o tanto que ela atrapalha. Ela está no perímetro urbano, a parte, né, dos viadutos. Então, o escoamento, logística, infraestrutura, saúde, tudo isso precisa ser aportado na região Norte-Nordeste. A região Norte-Nordeste, ela é um celeiro de desenvolvimento do nosso estado. Nós não podemos perder de vista o olhar para essa região. Não digo isso da boca para fora. É a região que ela tem todo o potencial aí, né, de escoar para a Bahia, para Tocantins, para Minas Gerais, o próprio estado de Goiás produzir. Enfim, é uma região que os governos precisam ter um olhar realmente diferenciado, e nós teremos. Pois bem, 7h58, Divino Ramos, e a sua pergunta final? Ventila-se aí nos 4 cantos a possibilidade do senhor voltar a assumir a Secretaria de Saúde aqui no estado, ou talvez até um ministério, né, dependendo da eleição. Existe essa possibilidade, Ismael? Olha, eu disputei a eleição para exercer o mandato em prol de Goiás, a partir de Brasília, e eu entendo que a Secretaria de Estado da Saúde, né, nós fizemos o que foi combinado com o governador Ronaldo Caiado lá, cumprimos aquela missão, então não faz parte dos planos retornar à Secretaria de Estado, não. Nós precisamos entender que as coisas têm fases, têm ciclos, né, e eu não tenho apego às pessoas que o governador Ronaldo Caiado escolher e eleger para conduzir a Secretaria de Saúde. Elas precisam ter a tranquilidade que farão isso com a autonomia e com o apoio do governador. Então, o que eu puder contribuir, seja na discussão, seja em Brasília, seja com recurso, assim o farei, mas não para fazer a gestão. Em relação a ministério, eu acho que, claro que todo gestor público que vislumbra o bem do país pensa em algum momento ministério, mas vamos com o pé no chão, com muita humildade, vamos entender essas questões do legislativo que a gente pode ajudar, né? Se no futuro essa oportunidade vier e existir, né, tentarei fazer da melhor forma possível, mas eu realmente disputei o mandato para exercer este mandato, e eu tenho muita vontade de compor a Comissão de Saúde da Câmara Federal. Isso sim faz parte dos nossos planos, mas retornar à secretaria não. E a questão do ministério é algo que é tão incerto ainda, né? Nós não temos nem sequer presidente definido, né? Então vamos com o pé no chão, vamos tranquilo, né? Sem avançar na lua pensando que é queijo. A gente precisa de ter humildade e pé no chão para conduzir as nossas condutas. Bem, como o senhor já manifestou, também vou manifestar, eu e o Hamilton Prateado, né? Nós estamos lá agarrados na campanha do Lula, e que se ganhar a gente dá uma forcinha pro senhor pode ficar tranquilo, pro senhor vir, porque é o mais provável do senhor estar lá. Eu vou estar lá no cerimonial lá, mais uma vez, vou ajudar o senhor, viu? O senhor pode ficar tranquilo. Mas quando o senhor vem aqui a Formosa para agradecer o povo, pro senhor ver, o senhor falou de 1.500 votos, quando o senhor vier aqui, agora no mês de novembro vai ter a entrega do tomógrafo, que foi anunciado, né? Pela Aline, a Ana Brito. Aí, o senhor vai vir aqui, o senhor vai ver o tanto de voto que o senhor teve aqui. Vai triplicar esses 1.500. Eu faço questão de ir aí, Fábio, agradecer pessoalmente. Realmente, uma das minhas características é ser grato
né, as pessoas que me ajudaram. E Formosa depositou em mim uma confiança muito grande, né, foi quase 1.500 votos, 1.440. Tiveram lideranças aí, como eu citei, né, o Pedrinho, o secretário Breno, a esposa dele é a Lígia, a Ana Brito, né, da saúde, lá na Policlínica também, enfim, muita gente depositou em nós essa confiança, né, e eu vou fazer questão de honrar e agradecer pessoalmente. Em relação ao governo federal, aproveito e mando um abraço para o Hamilton Prateado aí também, né, grande amigo, grande jornalista, para você também. Quem estiver lá, pode ter certeza que o nosso mandato não vai ser um mandato que vai ficar simplesmente... Claro, o papel fiscalizatório ele existe, vai acontecer, mas vai ser um mandato propositivo, com propostas e com execução. Não vai ser aquele tipo de mandato só falando mal de quem estiver lá, não. Eu acho que o Legislativo ele tem que contribuir com o Executivo e não só ficar jogando pedra. Porque se ficar só jogando pedra, o recurso não vem para o Estado, não vem para as cidades, e a gente gasta muita energia à toa. Então, eu acho que toda autoridade ela é constituída por Deus. Eu tenho isso como princípio de vida, né? Então, a autoridade que ela for constituída por Deus no âmbito federal, nós vamos continuar ajudando, né? Vamos orar para que Deus capacite-as e me capacite também, já que Ele me escolheu, né, através do voto popular, e vamos contribuir para o estado de Goiás. Mas Formosa é uma cidade que está no meu coração, sou cidadão formosense, né, através do título, e pode ter certeza que eu vou honrar cada voto, mas não só cada voto, 120 mil habitantes que aí estão. Pois bem, deputado federal eleito, Ismael Alexandrino, muito obrigado aí pela sua entrevista. Na próxima vez espero que eles separem uma galinha pra gente, para não ficar só no finalzinho, e que o senhor só no pé, né? E que o senhor leve alguém aqui de Formosa pro seu gabinete aí para nos representar. É o que a gente espera a partir de 1º de fevereiro. Fica com Deus e até a próxima oportunidade. Um abraço para todos vocês, muito obrigado, todos os ouvintes da Rádio Lance. Sempre um grande prazer estar com vocês. Conte comigo, porque deve né, de forma bastante colaborativa e ordeira, como sempre. Pois bem, 8h03, está aí. Falamos com o deputado federal eleito Ismael Alexandrino, Alexandre Borges. E ele já começou te elogiando, falando que você está aparecendo. Rapaz, se você fizer uma ponte aí, uma cover aí do Juliano, lá do Henrique Juliano, você vai se dar bem, rapaz. Tô precisando, viu? Porque 10 mil os caras ganham de fazendo, né? Presença VIP. Ave Maria. É dinheiro, hein? Pra ser cover aí é um bom dinheiro. Tô pensando seriamente. Será que em placa? Agora o que eu achei muito bacana e vi, né? Como um todo da entrevista do Ismael Alexandrino, é que a gente vai poder contar com o mandato dele. Primeiro que todas as vezes que eu preciso, eu tô falando com ele depois de eleito. Segundo, que enquanto secretário de Estado de Saúde, né, trouxe esse benefício. Nós estamos com a maquete, o Nicolas pode colocar novamente, que para mim é a grande obra, o aporte de 122 milhões de reais, que é esse hospitalzaço aí agora, e fazendo essa ponte, conhecimento do entorno, morou aqui 10 anos, né, nós vamos ter onde bater também.